Agora sim, Isaías capítulo 43. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Tive a oportunidade de ministrar essa palavra ali em Cabrobó, cidade de Marlindo, está aqui, né? Foi junto comigo esses dias e Deus colocou no meu coração nessa quinta profética de poder transmitir essa palavra a você que está aqui, que é da nossa comunidade, da família. E o tema dessa ministração, se puder colocar já aí na tela, é um novo tempo profético de Deus para a sua vida. Você pode repetir comigo? Diga assim: um novo tempo. Não, fala mais forte, diga um novo tempo profético de Deus para a sua vida. Quem acredita que Deus ele se move nos tempos e nas estações? Você precisa entender uma coisa: Deus não muda, mas Deus se move nos tempos e nas estações, amém? Ele continua sendo o mesmo, mas Deus trabalha de forma diferente em cada tempo e cada estação, e Ele mesmo criou, assim como na natureza Ele criou as estações do ano, Ele criou primavera, verão, outono, inverno, e cada estação é dotada de uma característica, e a gente vê a própria natureza responder àquilo que Deus criou. Assim também nas nossas vidas, nós vivemos estações em Deus. E nós cremos que quando Deus nos deu o direcionamento debaixo de oração, de fazermos essas 4 quintas-feiras proféticas aqui no mês de agosto, é porque Deus ele está iniciando uma nova estação dele para a sua vida. Você crê nisso, amém? Deus está iniciando uma nova estação dele para a sua vida. A palavra do Senhor no versículo 18 e 19 diz o seguinte: esqueçam o que se foi. Nós vamos ler juntos? Eu vou falar, você vai repetir. Diga: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Diga assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Diga: ela já está surgindo. Agora pergunta à pessoa que está do seu lado: você não consegue perceber? E aí ele diz: até no deserto eu vou abrir um caminho e vou colocar riachos no meio do ermo. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, o livro de Isaías é um dos livros proféticos do Antigo Testamento. É muito interessante porque o livro de Isaías ele é comparado pelos os estudiosos da Bíblia como o livro que poderia ser tido como o livro que resume toda a Bíblia. Como assim, pastor? O livro de Isaías ele é formado por 66 capítulos, assim como a Bíblia é formada por 66 livros. Se você pegar para ler do capítulo 1 até o capítulo 39, eles são comparados àquilo que Deus fala em todo o Antigo Testamento. Se você pegar o capítulo 40, o 41, o 42 e o 43 e começar a entender o que está sendo profetizado, o que está sendo dito pelo profeta Isaías ali, nós vamos ver que a mensagem é acerca de Jesus Cristo, e nós podemos dizer que pode-se comparar o 39, 40, 41 e 42 aos evangelhos, esses 4 capítulos, 39, 40, aliás, 40, 41, 42, 43, aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você for lá para o último capítulo de Isaías, o capítulo 66, e você começar a ler esse capítulo, você vai ver que esse capítulo fala exatamente de uma nova Jerusalém. Exatamente em termos escatológicos, assim como o livro de Apocalipse fala. Então, nós poderíamos dizer que o livro de Isaías é um exemplo eloquente de um resumo da própria Bíblia, das Escrituras como um todo. Esse texto aqui no capítulo 43, especificamente, ele foi escrito em um momento, não um momento fácil, talvez um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus. Como assim, pastor? Aquele povo, o povo de Israel, era um povo que havia sido chamado, escolhido por Deus, e você sabe disso. Deus havia escolhido como povo seu.
Deus havia feito diversas promessas para aquele povo. Aquele povo viveu o cumprimento de várias daquelas promessas. Mas por conta da desobediência, por conta da falta de firmeza naquilo que Deus havia falado, eles começaram a viver tempos de dificuldade. Eles começaram a viver um tempo terrível de cativeiro. E aquele povo agora estava vivendo um tempo de viver de lembranças do passado. Eles estavam vivendo um tempo terrível e o que alimentava eles era somente as memórias do passado. Era somente ficar se lembrando como Deus foi bom e como Deus tirou aquele povo com braço forte ali da escravidão do Egito e conduziu pelo deserto e fez passar a terra seca quando o mar vermelho se abre e é conduzido por Moisés, e depois com Josué aquele povo ingressa e acessa a terra prometida. Aquele povo, ele começa então a viver de um saudosismo, dizer: ah, como era bom o tempo que Deus fez isso, ah, como era bom o tempo que Deus fez aquilo. Mas olhando para o estado atual deles, eles estavam doentes, eles estavam tristes, eles estavam desmotivados, eles estavam cabisbaixos, porque agora eles não estavam mais vivendo aquele momento de bênçãos que Deus havia prometido. E aí então Deus levanta um profeta, e o nome desse profeta é Isaías. E Deus manda esse profeta trazer uma palavra. Que palavra, pastor? Uma palavra profética. Diga, uma palavra profética. O que é palavra profética? É você falar a vontade de Deus para o povo. Por isso que a principal profecia que nós temos hoje é essa aqui, ó. A palavra de Deus. Qualquer profecia que você receber de qualquer pessoa: pastor, como é que eu sei se é de Deus ou não? Pelo crivo da palavra de Deus. Se tiver na palavra de Deus, se tiver alinhado com o que Deus fala, muito provavelmente é algo de Deus. Se não tiver, já descarte. Porque a profecia verdadeira, plena, é a revelação da palavra. Mas é fato que Deus usa também, e até hoje, profetas para revelar um direcionamento para um povo. E aqui então Deus levanta o profeta Isaías. E ele levanta o profeta para trazer uma palavra dizendo: olha, eu tenho um novo tempo, eu vou inaugurar uma nova estação para vocês. Porque aquele povo estava vivendo do passado, e já diz o ditado que quem vive de passado é museu. Mas não é difícil, se a gente olhar para hoje, encontrar pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, mas vivendo de passado, apegado a coisas passadas, apegado a como era bom lá antes da pandemia, quando Deus me abençoou, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, como era bom quando eu me converti no início da igreja, nos meus tempos de adolescência, como era bom, e olhando para trás e só pensando e falando de como era bom. Mas todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos somente para o passado, a gente perde a capacidade de perceber aquilo que Deus já está fazendo hoje. Porque o passado, ele é um lugar de referência, ele não pode se tornar um lugar de residência. Fala para essa pessoa: meu irmão, o que passou é só referência, mas você não pode ficar lá. E aí então Deus traz essa palavra para esse povo, e eu e vocês somos chamados para discernir os tempos e as estações. Nós não podemos ficar presos nas coisas passadas. A estação ruim, ela vem, mas ela passa. A própria Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Ei, você que entrou aqui, talvez os teus dias não tenham sido fáceis, talvez os teus dias atuais não tenham sido agradáveis, talvez você está passando por um momento de dificuldade financeira, talvez você está desempregado, talvez você está passando por um momento de doença, de enfermidade, de estar espiritualmente fraco. Eu quero dizer para você que esse momento, essa luta, essa provação, ela vai passar, porque nada dura para sempre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Pastor, mas para receber, para viver esse novo tempo profético, o que é que eu preciso fazer ou entender? E é sobre isso. Quero rapidamente falar sobre 4 coisas aqui. A primeira coisa, pode colocar para a gente, com base nesse versículo 18,
é que para viver um novo tempo profético do Senhor, eu preciso tirar a minha visão do passado e perceber aquilo que Deus já está fazendo hoje. Repita comigo, diga: eu preciso tirar a minha visão do passado e perceber o que Deus já está fazendo hoje. A maioria das pessoas, elas vivem em função das coisas passadas, ou então preocupadas com as coisas que irão acontecer, e elas acabam perdendo a percepção do que já está acontecendo. A maioria das pessoas ou vivem depressivas, presas no passado, ou ansiosas, preocupadas com o futuro, e todas as vezes que eu estou depressivo olhando para o passado, ou ansioso, preocupado, excesso de preocupação com o futuro, eu perco a capacidade de perceber aquilo que Deus já está fazendo no presente. E aí por isso que Deus manda o profeta olhar para aquele povo e dizer assim: olha, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Eu queria que você fosse boca de Deus, mais uma vez, para alguma pessoa que está aí do seu lado ou do outro, na frente e atrás, você vai dizer para ela: esqueça o que se foi. Diga para ela: não viva do passado. Todo mundo que quis, na Bíblia, viver as promessas de Deus no presente, olhando para o passado, morreu. Todo mundo. Eu poderia dar diversos exemplos. Quero ser rápido aqui, falar, por exemplo, só dois. A mulher de Ló. Quem lembra da mulher de Ló? Qual foi o problema da mulher de Ló? A gente canta sobre isso, as crianças cantam, não é? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Qual foi o problema da mulher de Ló? Gênesis 19 vai descrever esse fato, essa história. O problema dessa mulher é porque ela quis avançar com o coração preso no passado. Ela quis avançar com o coração olhando para trás. Ela quis ir para frente, mas ela estava presa no passado. Não sei em que, talvez nos móveis, nos amigos, nas amigas. Porque Deus mandou ela sair daquela cidade com a sua família porque ia destruir. Interessante é que o marido estava com ela, as filhas estavam com ela. Eu não sei o que prendia aquela mulher. Eu sei que o que matou aquela mulher foi saudade. Saudade de quê, pastor? Saudade de estar no lugar que Deus mandou ela sair. Ei, tem gente que o que está te matando é saudade de estar no lugar onde Deus já mandou você sair. Tira teu coração dos lugares que Deus já mandou você abandonar, porque você não vai viver uma nova estação em Deus enquanto você estiver preso em lugares passados, em amizades passadas, em círculos, em mesas passadas. Porque quando Deus quer te levar para um novo nível, Ele também te movimenta para um novo lugar. Mas eu não posso viver o novo enquanto o meu coração estiver preso ao velho. Nós temos o outro exemplo do próprio povo de Israel no Egito. Quando Deus, esse mesmo povo que Deus tira do Egito, enquanto eles estão no deserto, a Bíblia vai dizer que eles começaram a ter saudades das cebolas e dos pepinos. Presta atenção, todas as vezes que o teu coração olha para trás, você não olha olhando para o que de ruim aconteceu, você só olha olhando para o que de bom aconteceu. Geralmente é assim, com saudade. Existe, é fato, aquelas pessoas que estão presas nas mágoas também do passado. Mas todas as vezes que o meu coração está no passado, eu começo a focar nos problemas e não nas promessas de Deus. E por isso que existem dois erros que nós não podemos cometer acerca do passado. E por isso que Deus vai dizer: esqueçam do passado. Quais são os dois erros? O primeiro, viver preso nas vitórias do passado. Por mais que tenha sido bom, você não pode viver preso nas vitórias do passado. Tem gente que, se a vida dela fosse um filme, seria uma noite no museu. Talvez Meu Passado Me Condena, 1 e 2. Se a tua vida fosse um filme, qual seria o título desse filme? Por mais que tenha sido algo bom, você não pode viver preso. Como assim, pastor? Os filhos de Israel, nesse texto, a Bíblia vai dizer que eles tiveram muitas vitórias. Eles saíram do Egito, eles conquistaram a terra de Canaã,
Eles lutaram ali, conquistaram, sobreviveram à divisão do seu próprio país. Só que a vitória do passado não garante a vitória do presente. Aquilo que você viveu no passado, por mais maravilhoso que foi, não garante a vitória no presente. Tem gente que está o tempo todo dizendo: não, Senhor, mas era tão bom quando o Senhor fazia assim. Ei, a questão não é o que Deus já fez na sua vida. A questão é o que Deus está querendo fazer na sua vida agora. A questão é aquilo que Ele já está fazendo, o que você quer e o que Deus quer que Ele faça na sua vida ainda em 2025. Segunda coisa, também não posso ficar preso nos erros do passado. Esse povo errou miseravelmente contra o Senhor. Poderia dar diversos exemplos aqui. Todas as vezes que Deus abençoou esse povo retribuiu a Deus em coisas más. Por exemplo, pastor, a Bíblia vai dizer que Deus dá o templo e eles entregam para Deus adoração a ídolos. Deus dá a palavra, a verdade, e eles vivem e proclamam essa palavra como se fosse mentira. Deus dá a eles os 10 mandamentos e eles vivem como se esses mandamentos fossem meras sugestões. Deus lhe dá riqueza e eles usam dessa riqueza para abusar dos pobres. Aí, para finalizar, Deus dá a Ele mesmo, através do seu Filho, para esse povo, e eles rejeitam o próprio Filho de Deus. Só que mesmo diante disso tudo, é isso que me impressiona, a palavra de Deus para esse povo é: esqueçam aquilo que se foi, não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas, porque eu estou fazendo uma coisa nova. O que é que eu entendo com isso? É que não importa o tamanho do seu erro no passado, não importa o tamanho daquilo que você fez, é certo, vai ter consequências, mas não importa o tamanho do teu erro, porque você não é determinado pelo seu passado, você é preparado por ele. O teu passado não tem o poder de determinar aquilo que você vai viver no futuro, mas ele te prepara para aquilo que você vai viver. Você está entendendo isso? Passado não é lugar de residência, passado é lugar de referência de Deus. Alguém já disse assim: eu não gosto de crente porque todo crente é um ex. É um ex-prostituta, é um ex-mentiroso, é um ex-assassino, é um ex-isso, é um ex-aquilo. E aí eu disse assim: glória a Deus, porque é exatamente isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo do passado. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Quem se prende ao passado perde a capacidade de perceber o que Deus está fazendo. Eu quero dizer para você, não importa como você entrou aqui, Deus tem plano, tem dias, tem um melhor tempo para a sua vida. E esse tempo, em nome de Jesus, eu profetizo, já está começando agora. Coloque os seus olhos adiante, pois Deus vai te levar além. John Kennedy uma vez falou: aqueles que só olham para o passado, com certeza irão perder o futuro. Edmund Burke falou o seguinte: não se pode planejar o futuro pela lente do passado. Deus, Ele diz: eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Como é que o pastor Raimundo gosta de fazer, né? Joga para trás. Faz assim: as coisas velhas já passaram, joga. Tem gente que não fez, vai receber o que é ruim, viu? Joga para trás. Ligeirinho está todo mundo fazendo, né? Pastor, mas eu ainda não cheguei onde eu gostaria. Ok, mas é tempo de você parar de ficar olhando para onde você estava e começar a olhar para onde Deus já está te levando. Talvez você não chegou, mas você já está no caminho. E você precisa colocar os seus olhos lá e não deixar com que o seu passado determine o seu futuro. Amém? Segunda coisa, segundo ponto: esteja pronto e aberto para um novo tempo de Deus. Diga: eu preciso estar pronto e aberto para um novo tempo de Deus. Parte A do versículo 19, ele diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova e ela já está prestes a acontecer. Isso significa que há novidade de Deus para mim e para a sua vida.
Em algumas traduções diz assim: eu farei uma coisa nova e agora sairá a luz. O que é isso? É que no outono fica tudo escuro, não tem folhas, não tem vida. Mas Deus, Ele é um Deus que muda estações. Eu quero profetizar que o inverno, o outono da sua vida já está acabando. A primavera, o verão de Deus está começando. Algo novo vai acontecer, a luz vai sair novamente. Prepare-se para viver aquilo que você nunca viveu. Esteja pronto para viver o novo de Deus. Pastor, mas o que eu preciso? Se você quer viver o que você nunca viveu, você precisa ter coragem de fazer o que você nunca fez. Porque o próprio Albert Einstein falou aquela célebre frase: a definição de insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, pastor, eu quero viver algo novo de Deus, e eu creio que Deus está fazendo. Pois comece a fazer algo novo para Deus. Eu creio, queridos, que ainda esse ano Deus vai te tirar da zona de conforto e vai te colocar no modo de ação, em nome de Jesus. Porque viver o novo dói. Viver o novo muitas vezes é difícil, desafiador. Mas se você quer viver algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Seja a boca de Deus para essa pessoa e diga assim: se você quer viver algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Quem quer viver o novo de Deus? Quem quer viver o novo de Deus? Um novo tempo, uma nova estação. Então pare de fazer o velho. Os filhos de Israel, aqueles tinham uma escolha. Eles poderiam continuar presos, olhando para trás, ou talvez até olhando para os problemas do presente. Ou eles poderiam se concentrar naquilo que o profeta falou, que Deus já estava fazendo. E Deus, Ele é enfático aqui, Ele fala de duas coisas. Primeiro Ele pergunta: vocês não conseguem perceber? E depois Ele diz duas coisas. Quais são, pastor? Até no deserto eu vou abrir um caminho e vou colocar riachos no meio do ermo. Queridos, eu acho fantástico esse versículo. Deus já falou em muitas ocasiões comigo. Nós vamos, se Deus assim permitir, creio que Ele vai, no dia 10 de março de 2026, nós estamos indo, a nossa primeira caravana aqui da comunidade da família, eu, pastor Raimundo, para Egito e Israel. Você ainda pode ir conosco, amém? Quem crê nisso? E o primeiro local que nós vamos é no Egito. E do Egito a gente entra para Israel. É bem interessante naquela região, porque é uma região desértica. E naquela região, uma das maiores características do deserto? Escuta isso: é que no deserto é difícil fazer estrada, fazer caminho. Porque quando você vê um monte de areia, quem já foi em qualquer dunas dessa, você faz um caminho, mas daqui a pouco vem o vento, a areia se move de lugar e o vento apaga. Por isso que tem gente que diz assim: fulano, fazendo rastro e o vento apagando. No deserto é assim, o tempo vai apagando ali. Só que o que Deus está dizendo é assim: ei, até onde é deserto, até onde todo mundo olha e não vê caminho, onde todo mundo olha e diz assim: não tem como passar, isso aqui não tem referência. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Até onde ninguém diz, que todo mundo olha e diz: não, ali não dá nada, essa empresa não vai dar certo, esse negócio não tem jeito, não é hora de investir, não é hora de fazer isso, está ruim. Deus está dizendo: até no deserto eu vou abrir caminho. Que mais? Eu vou colocar rios no meio do ermo. Ermo é nada, lugar ermo, lugar que não tem nada. É como se a gente imaginasse nossa região aqui sem o Rio São Francisco. Provavelmente seria um lugar ermo, não teria vida. O que Deus está falando é o seguinte: olha, naqueles lugares que não tem vida, que ninguém dá nada, que alguém já decretou morte, naquele casamento onde está todo mundo dizendo que está falido, naquela família, naquele filho que o povo está dizendo que está nas drogas, que não tem mais jeito, naquilo que está todo mundo dizendo que não tem mais solução, naquela doença que o médico já desenganou, Deus está dizendo: eu vou colocar um rio. E rio significa vida de Deus. Porque onde há rio, há vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Ao invés de ficar se lembrando das coisas do passado, comece a projetar as vitórias do futuro. Ao invés de ficar se lembrando daquilo que passou, comece a pegar um papel e caneta e comece a projetar as vitórias do futuro. Faça isso ainda essa semana. Anota 3 coisas que Deus vai fazer na sua vida e que você crê que isso vai acontecer ainda em 2025.
Começa a projetar. A Bíblia diz que ao homem compete fazer planos. Não é Deus que faz plano, porque Ele não precisa planejar, Ele vai lá e executa. Quem precisa planejar sou eu e você. Amém? Terceiro lugar, ajuste a sua visão. Terceira atitude, comece a enxergar como Deus vê. Essa pergunta, olha, eu já estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo aquilo que eu estou fazendo? Como assim, pastor? Quero te trazer para esse contexto. O povo estava no cativeiro, o povo estava humilhado, o povo estava oprimido, mas Deus já estava vendo um caminho aberto. Deus já estava vendo vida. Deus já via rios no meio do erro. E aí o que Deus está falando é: vocês conseguem enxergar além dos seus próprios olhos? Vocês conseguem enxergar além da visão do natural, daquilo que está diante de vocês? Vocês conseguem sair da vista e ir para a visão do sobrenatural? Porque quem coloca os olhos na vista, ele fica cheio de temor. Mas quem coloca os olhos na promessa de Deus, ele se enche de coragem de Deus. O que Deus está falando aqui é: ei, para de olhar como o homem vê e ajuste a tua visão para começar a enxergar como eu vejo. Eu e você, queridos, precisamos aprender a ver um futuro do tamanho das possibilidades existentes em Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É que ao invés da gente viver pelo tamanho das possibilidades que Deus tem para nós, a gente começa a viver pelo tamanho das nossas próprias limitações. Ao invés de você olhar e não ver o que está todo mundo vendo, mas começar a se ligar no céu e ver o que Deus já está vendo sobre você, você começa a ouvir o relatório negativo daquelas pessoas que não querem, talvez, que você avance, e você se prende às suas próprias limitações. Quando na verdade Deus está dizendo assim: olha, vocês não conseguem perceber aquilo que eu já estou fazendo? Pastor, eu não estou conseguindo ver. Então eu te digo, não importa o que você está vendo, importa como você está crendo. Importa naquilo que você está crendo, em quais palavras você está crendo, se na palavra do homem ou na palavra de Deus. Amém, queridos? Ele já viu, e eu e você precisamos ver o que ele viu. Ele já realizou, e eu e você precisamos conseguir entender o que ele já realizou. No reino espiritual já aconteceu. Então quando nós cremos e tomamos posse disso, vai acontecer sobre as nossas vidas. E a grande pergunta para mim e para você é: o que Deus vê a seu respeito que você se recusa a enxergar? Você consegue ser boca de Deus para essa pessoa? A última vez, eu prometo, mas é para mexer com ela. Diga assim: o que Deus vê ao seu respeito que você ainda se recusa a enxergar? Aquele povo se via no cativeiro, aquele povo se via como derrotado, mas Deus já estava vendo eles como um povo vitorioso no Senhor. Para finalizar, quarto ponto, entenda, pode colocar o 4 aí, que você tem um Deus de amor. Vamos para o versículo 25, nesse mesmo capítulo, só baixar um pouquinho aí, quem está no celular, ou passar uma página quem está na Bíblia. Deus diz assim para eles, e aqui eu finalizo: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: olha, vocês fizeram tudo errado, vocês pisaram na bola mais uma vez, mas eu sou um Deus de amor, e por amor de mim mesmo, eu já apaguei as tuas transgressões, e os teus pecados já não me lembro mais. Ei, Deus não é como aquele tipo de marido ou de esposa que diz assim: eu te perdoo, mas me aguarde. Deus não é como aquele tipo de esposa que diz assim: não, porque em 1800 e não sei quanto você falou aquilo. Você diz: meu Deus do céu, nem lembrava mais disso. Aqui não tem mulher desse jeito não, só lá fora. Aqui na comunidade da família não tem esse tipo de mulher. Tem um bocado de marido olhando para a esposa assim, profetizando na vida dela, né? Em nome de Jesus, a unção do esquecimento de Deus. E não é que Deus esquece, é que Deus opta por não se lembrar.
Ele mesmo diz: olha, por causa do meu amor sou eu já não me lembro mais dos teus pecados. Esse lembrar aqui não é ter amnésia, esse lembrar é não jogar na cara, esse lembrar, não se lembrar é perdoar e dizer: olha, ok, aconteceu, mas eu tenho um novo tempo, eu não quero que você viva no passado, eu quero que você caminhe para aquilo que eu tenho para a sua vida. Esse mesmo Deus que nesse mesmo capítulo, no versículo 13, diz para aquele povo: ei, agindo eu, quem impedirá? Você pode se colocar de pé nesse momento? E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não importa o caos que está a sua vida hoje, o que Deus está dizendo é: eu sou um Deus de amor, e por eu ser um Deus de amor, quero te dar uma nova chance. Por eu ser um Deus de amor, eu quero iniciar um novo tempo sobre a sua vida. Mas para que esse tempo aconteça, você precisa de parar de olhar para trás, de ficar preso no passado. Você precisa estar aberto para esse novo tempo de Deus. Você precisa começar a enxergar exatamente como Deus vê. Você precisa entender que Ele te ama. Ele é um Deus de amor.